Olha aí, pessoal, a projeção para o salário mínimo de 2025 foi elevada mais uma vez pelo governo agora em R$ 7,00, atingindo o valor de 1.509, de acordo com as projeções que estão sendo feitas para o fechamento do orçamento do próximo ano, que tem que ser entregue até o final deste mês de agosto, né? Então, R$ 1.509 é a estimativa, um aumento de 6,7%, mais ou menos, aí, do atual patamar, 6,87%, melhor dizendo, do salário mínimo atual, 1.412, né? Então, fica a questão, isso aqui é uma boa notícia, né? Vai aumentar o salário dos trabalhadores, vai aumentar os benefícios aí. Bem, se você já conhece o meu trabalho aqui no YouTube, você sabe a minha opinião enquanto libertário sobre o salário mínimo, e especialmente nas últimas semanas tenho falado bastante do impacto que isso aqui causa nas contas públicas e, naturalmente, isso aqui vai piorar ainda mais o cenário fiscal, vai pressionar o arcabouço fiscal. Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, anteriormente, em abril, 15 de abril deste ano, o governo apresentou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, né? E lá tinha a estimativa de R$ 1.502. Esse projeto de lei não é o orçamento em si, ele só dá as diretrizes que vão ser seguidas para a execução, para a votação, aprovação e execução do orçamento, esse sim apresentado aqui, a ser apresentado até 31 de agosto, né? Então, naquela previsão inicial, o salário estimado foi de 1.502, isso agora subiu para 1.509, R$ 7,00 a mais, né? Tudo bem, não é um aumento nada considerável, né? R$ 7,00. Não dá para fazer muita coisa, não vai impactar tanto na vida das pessoas que recebem um salário mínimo. É claro, né? É uma mudança, então, pouco substancial. Agora, é preciso olhar isso aqui do ponto de vista orçamentário mesmo, o quanto que isso aqui vai representar de custos para o governo, né? Então, como que se chega a esse valor, como se faz esse cálculo? O Lula voltou com aquela história de valorização real do salário mínimo, né? Ou seja, para além da correção pela inflação, que é só devolver para o salário o que foi perdido com a desvalorização da moeda no decorrer daquele ano, além da reposição da inflação, também é utilizado o crescimento da economia. No caso, o pessoal considera que a variação do PIB de 2 anos antes. Então, eles vão fazer uma média aí do PIB nesse período, somar com o valor da inflação e chegar no índice de reajuste para o salário mínimo no ano subsequente. No caso, então, seria um reajuste de 6,87% em cima dos 1.412 que atualmente são aplicados como salário mínimo, né? Então, é assim que se chegou nesse valor aqui. Esse valor aparece numa nota técnica daquele relatório bimestral de avaliação da execução fiscal do governo, né, da questão orçamentária e tudo mais, que foi divulgado lá em julho. Então isso aqui meio que passou batido até agora, quando o pessoal começou a olhar de forma mais detalhada o que está sendo previsto lá, e aí tem essa nota técnica feita, então, para subsidiar esse relatório apresentando esse valor. Alô? Então foi apresentada essa nota técnica aqui para subsidiar esse relatório aí e trouxe o valor, então, a partir dessa análise, né? Então, também as projeções futuras subiram de acordo com essa nota técnica aí. Para 2026, o valor foi aumentado de 1.582 para 1.595, aqui sim um aumento considerável. 2027, o valor saltou de 1.676 para 1.687, e para 2028 saltou de 1.772 para 1.783, né? Então aqui
fazendo projeções de quanto se imagina que vai ter de crescimento da economia, do PIB e da inflação também, né? Então, essas são previsões que são feitas, que podem mudar, obviamente. Isso aqui costuma ser revisto, por sinal, talvez até o próprio projeto do orçamento do ano que vem, a ser apresentado em 31 de agosto, já traga um valor diferente, a gente repercute aqui se for o caso, mas a coisa só vai ficar definida mesmo quando o presidente da República emitir um decreto, que geralmente é no começo do ano mesmo, né? Então, em janeiro de 2025, que o martelo vai ser batido a esse respeito, sendo que não é raro acontecer de, no mês de fevereiro, ter um novo reajuste, porque no decorrer de janeiro saem os dados da inflação de acordo com o IBGE, sabe-se lá que mágica, que martelada que o Márcio Postman vai fazer para chegar nesse número aí, mas então tem esse valor aí, de fato, a ser considerado da inflação. Pode ser que mude alguma coisa aí também, né? O PIB pode ser revisado do ano passado, enfim, tudo pode acontecer até lá. Agora, considerando aí o que foi avaliado, né, para esse valor, na verdade, o crescimento do valor do mínimo aqui se deve a uma piora da inflação, que estava prevista aqui. O INPC, que é um índice usado, não é o IPCA, é o INPC, que é o índice relacionado ao consumidor, né? Para o salário, para gastar o salário mínimo, imagina-se que a pessoa vai dedicar esse salário a coisas mais do dia a dia, que são analisados diretamente por esse INPC. Então, antes foi feita uma estimativa com INPC de 3,25. Agora isso saltou para 3,65 e vou falar para você, acho que vai ficar muito mais alto do que isso neste ano, né? Agora, qual que é o problema orçamentário aqui, né? O pessoal fez a estimativa de quanto que isso aqui vai representar, né? Então, só para você ter o tamanho aqui da bomba, né? A cada R$ 1 adicionado no valor do salário mínimo, estamos falando de um impacto aqui de quase 400 milhões de reais por conta de pagamento de benefícios como aposentadoria, pensões, seguro-defeso, o próprio seguro-desemprego também, coisas que estão atreladas ao salário mínimo, né? Então aqui, de forma geral, você tem um aumento para esses R$ 7 que subiram aqui, do valor anterior, de 1.502 para 1.509, só esses R$ 7 aí vão dar quase 3 bilhões de reais a mais de gasto no próximo ano para o governo, né? E tudo que foi aumentado a esses R$ 97 que estão projetados vão custar 38 bilhões de reais para o governo, né? E a correção dos benefícios que estão acima do piso vão adicionar 19,5 bilhões de reais, né? Então, olha o quanto que isso aqui vai impactar, quase 60 bilhões de reais, né? Sendo que, de acordo com o arcabouço fiscal, né, o governo Lula vai ter um espaço extra de 138 bilhões de reais aí, né? Então, esse valor é onde o governo tem que alocar a expansão de benefícios obrigatórios aí, né? Além de outras coisas de gastos discricionários e tudo mais. Ou seja, o aumento do salário mínimo imprensa esse valor que é disponível para o governo alocar esse tipo de gasto aí de forma geral, né? Então, na verdade, os economistas estão avaliando aqui que 92% desse valor, ou 127 bilhões de reais, vão ser consumidos por despesas obrigatórias. Não vai ter margem nenhuma para o governo fazer absolutamente nada em relação a isso, sendo que no ano seguinte vai ser pior, porque o salário mínimo vai crescer ainda mais, para além da inflação, como tem acontecido. Então, esse ganho real do salário mínimo vai pressionar a questão da regra fiscal de maneira geral, né? Aqui a previsão para a Previdência Social, por exemplo, é que ela vai ter um custo elevado em 100 bilhões de reais por conta dessa política de valorização, sendo que já está em 375 bilhões por ano o rombo previdenciário. Olha o tanto que isso aqui vai saltar, né? E aí, em 10 anos, esse valor vai chegar a R$500 bilhão de reais. Só isso aí que é o problema de fato aqui, né? Então, é por isso
que o pessoal defende o fim da atualização dos benefícios pelo salário mínimo, só atualizar pela inflação. Obviamente, os benefícios vão cair em decorrência disso aí. É claro, quem recebe um salário mínimo hoje, daqui a 10 anos, nessa nova metodologia, vai receber, sei lá, 80% de um salário mínimo, né? A coisa vai tendendo cada vez mais para o zero, essa é a verdade, e não tem jeito. Se você depende de algum benefício do governo, aposentadoria, Bolsa Família, o que quer que seja, prepare-se para você ficar sem dinheiro, porque o governo está numa enrascada orçamentária que vai precisar ser custeada ou resolvida de alguma forma, né? Provavelmente às custas da população mais pobre. Não tem como a coisa ser diferente, né? Agora, do ponto de vista econômico, salário mínimo é um problema. A gente fala isso, os libertários sabem disso muito bem. O salário mínimo é algo criado para prejudicar aqueles que estão entrando no mercado de trabalho, porque o salário que pode ser pago ao funcionário depende da produtividade dele. Então, se você tem um jovem que não tem experiência profissional, não tem capacitação, está entrando agora no mercado de trabalho, uma pessoa com pouca instrução, uma pessoa já mais velha que não vai voltar para uma escola para aprender alguma coisa, fazer um curso técnico nem nada, essas pessoas têm um valor agregado muito baixo para fornecer para a empresa, para o empregador deles, né? Então, essas pessoas acabam tendo que receber um salário menor para justificar o seu emprego. Quando você estipula um valor mínimo, a pessoa não pode receber menos do que isso aqui, se ela custar, e aqui não só o salário dela, FGTS, contribuição patronal, seguro de vida, plano de saúde, todos esses tipos de penduricalhos aí, o risco jurídico, né? Se a pessoa custar mais do que ela produz para a empresa, no final das contas, a pessoa não vai ser contratada. É simples a coisa ser compreendida, né? Então, tem que ter liberdade contratual, a pessoa oferece o salário que ela quiser, a pessoa é contratada pelo salário que ela quiser, sem esse tipo de interferência estatal que distorce o mercado e piora a questão fiscal por completo, fazendo todo mundo pagar essa conta. Se o déficit do governo aumentar e vai aumentar, eu e você vamos ter que arcar com esse custo aí. Mas me diga, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.